A paz. Nesta manhã, vamos meditar aqui em Marcos, capítulo 16, verso 7, que diz assim: Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia, e ali o vereis, como ele vos disse. O Mestre, quando chegou aqui na Terra, ele estava a serviço do Eterno. Então ele não tinha repouso. Ele tinha um trabalho a realizar. E ele não ficava esperando pelos outros. Ele tomava a dianteira e seguia em frente e ia fazer o trabalho que lhe coubia. Então, ele nos ensina exatamente isso. E não ficarmos de braço cruzado, protelando, deixando para depois o que se pode fazer hoje. Ele tomava logo a dianteira e ia realizar o trabalho. Olha outra coisa interessante. Ele não estava preocupado se o lugar era perigoso, ele não estava preocupado com as perseguições, ele não estava preocupado com absolutamente nada, ele só tinha uma meta: realizar o trabalho que lhe fora confiado, independente do que vinha a conhecer. Aí ele demonstra, pelo seu testemunho, o que é uma fé genuína e o que é abraçar a sua missão. Por que eu digo missão? Porque todos nós que nascemos aqui na Terra temos uma missão. Aí as pessoas ficam pensando: a minha missão é fazer isso, fazer aquilo, é ir para a Itália, é ir para os Estados Unidos, é ser um engenheiro, é ser um médico, é ser isso, é ser aquilo. Não. Isso aí são as ferramentas que lhes são dadas para desempenhar a sua função ou a sua missão. Então, qual é a verdadeira missão? Se aperfeiçoar. Se aperfeiçoar para o reino do Mestre. E ele mesmo disse que não é deste mundo. Então aqui nós estamos numa escola, numa universidade, nos preparando para sermos cidadãos dos céus. Então, por que comece adiante? Porque o objetivo dele não era ficar gozando das coisas aqui na Terra. Nunca foi. O objetivo dele era fazer a vontade de Deus. Aí eu pergunto para o irmão que vai escutar, ou a irmã, qual é a sua vontade? O que você veio fazer aqui na Terra? Passear? Comprar bolsas de marca? Carro de luxo? Ou você veio aqui para vencer as suas más tendências? Superar os seus vícios? Desapegar às coisas carnais? Procurar ser mais espiritual? O que você veio fazer aqui? O Mestre mostrou o caminho que nos conduz a uma iluminação. Porque ele disse: vós sois a luz desse mundo. Só que essa luz está toda apagada. Quando eu estou em meio aos vícios, quando eu estou em meio aos erros, quando eu faço algo que é contrário às leis de Deus, a minha luz está apagada. Aí eu me torno trevas. E ele mostra o caminho da luz. É o esforço para buscar o seu aperfeiçoamento. E o aperfeiçoamento vem através do trabalho. E há um desenvolvimento também quando você trabalha no mal.
E aí você fica cada dia mais trevas. Mas eu quero que a minha luz seja como a aurora, que vai iluminando mais e mais e mais. Eu preciso trabalhar mais e mais na seara do bem. E aí os discípulos iriam encontrar e iam ver ele. E o que ele estava falando para os discípulos? Vão ficar deitados, descansando, esperando cair do céu, esperando que alguém venha e coloque o dom dentro de você, que o aperfeiçoe? Muitos aí ficam pedindo, Deus me dá paciência, Deus me dá amor, Deus... Não, isso aí é algo que você tem que desenvolver. E você desenvolve isso como? No embate, na luta contra as trevas. As trevas exteriores, não. Aquelas que querem te dominar o interior, o ódio, o rancor, a cólera, a soberba. Então, amigos, vamos seguir os passos do mestre. Vamos ficar de braço cruzado, não. Vamos ficar protelando, não. Porque você vê o seguinte, quando falam de festa, todo mundo se arruma mais rápido para ir para a festa. Porque é algo prazeroso para a minha carne. Mas quando diz de dar testemunho de fé, quando diz de trabalhar sem remuneração para ajudar uma pessoa que está precisando, ou parar para ouvir alguém falando alguma coisa que está ali angustiado, isso não é prazeroso. Isso não é prazeroso. E se você vai para um lugar de estudo, e há um estudo, por exemplo, de 1 hora, 2 horas, isso também não é prazeroso. Mas quando você vai para um shopping e fica andando lá não sei quantas horas, isso é prazeroso. Quando você pega um jogo de videogame, ou uns joguinhos desse aí de internet e fica jogando 2 horas, 3 horas, 6 horas, isso é prazeroso. Mas estudar, ler, meditar nas coisas mais elevadas, coisas que possam te transformar como pessoa, isso não é prazeroso. Por quê? Isso vai lutar exatamente contra as suas más tendências. Pensemos nisso e deixemos Deus falar mais profundamente ao nosso coração através dessas escrituras inspiradas por Ele, através de seus instrumentos aqui na Terra para nos auxiliar na nossa elevação espiritual. Muita paz a todos.